E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. O dízimo era uma ordenança que Deus fez na velha aliança, e o dízimo era dado apenas para os levitas, que exerciam no sacerdócio. Isso porque a tribo de Levi ficou a cargo de cuidar das coisas de Deus. Então, como eles estavam cuidando das coisas de Deus, eles não podiam trabalhar para ter o seu próprio sustento. Então, Deus ordenou que as 11 tribos dessem o dízimos para eles. E assim eles podiam se sustentar, mas o que sobejava deles, eles tinham que dar para as viúvas e para os pobres, para ajudar essas pessoas. Mas os levitas não estavam fazendo isso. Foi por isso que em Malaquias Deus deu uma bronca neles, porque eles estavam roubando a Deus. E essa pobre viúva aqui, o que agradou a Deus não foi ela dar o dízimo, foi ela confiar em Deus. Isso que agradou a Yahushua. Por isso que ele falou que ela foi a que mais agradou a Deus aqui. Já os outros não confiavam em Deus, só davam o que sobrava. Mas isso não significa que é para você pegar o seu salário e dar para aqueles falsos profetas. Lembrando que o dízimo era uma ordenança da velha aliança. Não estamos mais na velha aliança, estamos na nova. E não tem mais o sacerdócio antigo. E não tem levita. Então eles mentiram para você pedindo dízimo. E as ofertas, a qual é da nova aliança, não era nem para dar sustento a eles. As ofertas eram exclusivamente para dividir entre os irmãos. Tanto que quando você lê em Atos dos Apóstolos, você vê que nenhum dos membros da congregação tinha falta com alguma coisa. Todos estavam andando em status de igualdade. Todos recebiam a mesma quantia. Todos se ajudavam lá. Não tinha um maior do que o outro. Todos eram iguais, assim como Yahushua ajudou. Mas nas sinagogas, o que eles ensinam? Que eles têm que receber, que eles merecem, que essa é a obra de Deus. Isso é uma mentira. O objetivo deles era usar versículos isolados para enganar vocês e induzir vocês a trabalharem para dar uma vida boa a eles. É isso que eles querem. Porque a palavra já dizia que nos últimos dias iriam vir falsos profetas que têm o coração exercitado na avareza e iriam fazer das ovelhas negócio. E é o que acontece nos dias de hoje. E muitos desses falsos profetas enganaram as pessoas e agora elas se encontram na tribulação. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então, sempre quando o Yahushua ia falar do final dos tempos, ele sempre falava para tomar cuidado para ninguém enganar, porque ia vir muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, muitos em nome dele dizendo: Eu sou o ungido, que é o que eles fazem aí. Então, quem está lendo a palavra de Deus ia perceber esses falsos profetas e ia se afastar deles. Mas as pessoas que não lêem a Bíblia acabaram sendo enganados por ele, porque a palavra contém a verdade. E na palavra vocês iam ver que o que eles falavam é a mentira, porque eles falavam a palavra dele. A palavra de Deus é outra coisa. Então muitos deles falam de Deus, mas a palavra de Deus eles não falam e nunca falarão, porque se eles falarem a palavra de Deus, as pessoas sairão de lá e assim eles não vão ganhar o dinheirinho deles. E quando esses falsos profetas falam, eles só falam do que ele é próprio, porque eles são filhos da mentira. Satanás é pai deles e são assassinos, assim como Satanás foi desde o princípio, e nunca se firmam na verdade, porque a verdade não pode habitar neles. Eles não querem saber da verdade, eles não querem voltar à vida, preferem estar na morte, por isso que tem prazer nesse mundo e tem o coração exercitado nessas coisas mundanas,
e na avareza. E nisso se manifestam quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo ficam lá sendo enganados pela mentira. Os filhos de Deus vêm para a palavra, se alimentam dela e ali encontram a verdade e saem daquele covil de ladrões e salteadores. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, essas palavras de Yahushua aqui acontecem tanto na carne quanto no espírito. Na carne é quando você vê realmente o que está acontecendo aí, guerras e rumores de guerra. Mas espiritualmente está dizendo que essas guerras e sedições, essa nação contra nação ali, são esses falsos profetas, cada um em sua nação, um atacando o outro, um atacando a congregação do outro, causando assim a divisão do corpo do Mashiach, pois eles não trazem a verdade. E na verdade quem está ali pregando são os anjos caídos e o objetivo deles é fazer as pessoas serem condenadas. Então eles criam essas guerras entre si com as suas interpretações particulares e assim acontece guerras, sedições e rumores de guerra. E quando fala que haverá terremotos, esses terremotos são os falsos avivamentos, onde muitas pessoas nesses avivamentos falsos foram batizadas, mas não no Espírito Santo, mas com o espírito da mentira. E a palavra de Deus já falava a respeito disso, dizendo assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então ali era onde ocorria aquele falso batismo no Espírito Santo. Porque se aquele batismo fosse realmente verdadeiro, a pessoa ia se consertar. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer a pessoa do juízo, do pecado e da justiça. Mas não vemos as pessoas sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Vemos o contrário, vemos as pessoas se afundando cada vez mais no pecado, cada vez mais no erro, e elas não conseguem enxergar a verdade, porque elas não têm o Espírito Santo. Elas têm o espírito do mundo, e o espírito do mundo é que cega elas. Pois se elas realmente tivessem o Espírito de Deus, elas iam ver toda a mentira naquele covil de ladrões e salteadores. E aqueles que verdadeiramente foram batizados no Espírito Santo, eles foram guiados por toda a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E ao Yahushua Hamashia, ele é a verdade. Então, por meio do Espírito Santo, ele ia mostrar o caminho que está na palavra de Deus. E assim, conforme a pessoa fosse trilhando o caminho que o Espírito Santo ia mostrando na palavra de Deus, ela ia se tornando a imagem do Filho de Deus, obediente em tudo, santificado na palavra de Deus, gerado na palavra de Deus, se tornando assim uma nova criatura e a vida escondida no Mashiach. Pois as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é uma nova criatura, filho de Deus, não mais escravo da carne, mas filho de Deus. As pestes são os demônios vindo atacar as pessoas e também são as doenças que acontecem aí. As fomes é que as pessoas têm fome da palavra de Deus e sede da palavra de Deus. E os sinais no céu, o sol já estava demonstrando os sinais lá, com aquelas manchas. E espiritualmente, é a profecia de Joel se cumprindo, onde Deus está dando sonhos de arrebatamento e da tribulação, mostrando para as pessoas que ele já está vindo. Então é para se preparar, é para acordar, ver que estão na mentira e começar a andar pelos caminhos direitos que o Senhor já preparou. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Essa parte aqui já é em relação a eles mesmos lá, pois muitos falsos profetas, muitas pessoas que ouviam a palavra de Deus tinham raiva e acabou que houve aquela perseguição da igreja. E muitos fugiram, muitos foram mortos, chegando ao ponto de que os discípulos também foram mortos, Paulo foi morto. E assim o iníquo veio ao mundo.
e começou a espalhar a apostasia. E aí houve aquela morte onde Nero matava os cristãos, houve a Inquisição, e ali era só Satanás matando os filhos de Deus, e isso com a permissão de Deus, como diz lá em Tessalonicenses, onde diz que Deus enviaria a operação do erro, porque não tiveram amor à verdade, antes tiveram prazer à iniquidade. Então o homem do pecado não tinha vindo ainda naquela época, porque os apóstolos estavam lá, eles estavam resistindo para que o anticristo não viesse, porque o anticristo não é um homem, é um espírito que entra no homem e faz falar contra a palavra de Deus, onde fica dando desculpa, falando que não consegue ser obediente, que é impossível. Só que a palavra de Deus diz que conseguimos, porque é ela que vai fazer a obra de sermos perfeitos. Não somos nós mesmos que vamos conseguir, é a palavra de Deus que nos torna capazes. Então, quando os discípulos morreram, foram perseguidos e morreram e mataram o restante da igreja, já não tinha mais ninguém que se opora contra as mentiras. E assim houve a apostasia. E assim Deus colocou todos na lama, para que aquele que quisesse sair da lama, Deus ia lá e tirava. Mas aqueles que querem ficar na sujeira, Deus não vai tirar, porque Deus não vai salvar ninguém na marra. Deus não vai salvar ninguém que é falso. Ele só vai salvar os verdadeiros. Por isso que muitas pessoas que estão nas quatro paredes e você mostra a verdade para elas, elas não querem sair, porque elas querem ficar na lama. Os verdadeiros saíram. E os verdadeiros, mesmo na tribulação, vão conseguir a salvação, pois encontraram também o canal azeite na lâmpada. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, na época dos apóstolos, o Machia disse que ia dar um espírito para que eles falassem, que no caso era o Espírito Santo que ia falar através deles, para eles combater a mentira. No tempo de vocês agora não tem o Espírito Santo, mas ele deixou a palavra de Deus para vocês usar contra Satanás, não deixar vocês negar o nome de Yahushua. E tenha bom ânimo, porque eles não tocarão em um único fio da vossa cabeça, porque esse corpo que você tem aí não é seu. O seu corpo está lá em cima. Nele está tudo perfeito. Então, assim que você morrer, você vai receber aquele corpo perfeito. Então, na sua paciência está a sua vida. Então, tenha paciência, não negue o nome de Yahushua. Aguente, que assim que você morrer sem negar o nome de Yahushua, que é o verdadeiro nome do Filho, você será salvo e nenhum fio da sua cabeça será tocado. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que nos campos, não entrem nele. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, essa Jerusalém aqui não está falando da cidade de concreto, de tijolo. A Jerusalém são as pessoas. Quando estiverem cercadas. E quando vai acontecer essa parte de estar cercada? É depois do arrebatamento. Depois que o arrebatamento acontecer, as pessoas que ficarem, que contêm a palavra de Deus, vão ser cercadas pelos demônios. Então, quando chegar esse momento, fugir para onde? Fugir para a palavra de Deus. Na palavra de Deus vai estar a sua salvação. No canal Azeite na Lâmpada, no canal Espírito Santo Ministra está a sua salvação. Então, fuja para esse local. Então, nesses canais você vai se encher da palavra, se encher das promessas, se encher do entendimento de dar a sua vida. E aqui você encontra o verdadeiro nome do Filho, que é Yahushua Hamashia. E assim que você estiver pronto, não volte para pegar coisa nenhuma sua. Que quer dizer o quê? Não volte para trás, não volte, não ceda ao seu medo, não ceda ao medo de sentir dor, não ceda a querer voltar à sua vida passada. Abandone esse corpo. Entenda que você vai ter que morrer para receber o corpo verdadeiro. Então a sua fuga não é para o mato, para qualquer lugar. Não é para ter medo. A sua fuga é para cima, dando a vida. Não volte para trás. Não seja como a mulher de Ló, que voltou para trás e perdeu a salvação perto de ser salva.
Isso porque ela deu ouvidos à carne dela e olhou para trás e perdeu. Então, como é que você vai dar ouvidos à carne? É se você ficar ouvindo o pensamento. Não é para ficar ouvindo o pensamento, é para você estar orando. Que se você estiver orando, Satanás não vai conseguir falar, porque sua mente já vai estar ocupada com as orações. Mas se você não ficar orando, deixar a mente dispersa, Satanás vai vir ficar falando na sua cabeça e ele vai te convencer a desistir. Não pensa, ora, fala as promessas. Se tiver alguém com você, fica falando com ele a palavra de Deus. Orem juntos, mas não pensem, porque se vocês ficar pensando, pensamento é demônio, como dizem em Efésios, que Satanás usa os desejos, vontades e pensamentos. Então é ele que fica na cabeça falando, é ele que fica convencendo as pessoas a fazer coisas erradas. E se você ficar ouvindo o pensamento, ele vai te convencer a desistir. Ele vai colocar algum empecilho através do pensamento e esse empecilho vai te convencer a desistir. Por isso que não é para você ficar pensando. Pensa na palavra de Deus, fala a palavra de Deus, conversa com Deus. Seja constantemente com a mente ocupada nas coisas de Deus. E assim Satanás não vai poder roubar a sua mente. E lembre-se que na hora da tortura você também vai ter que estar com a mente ocupada nas coisas de Deus. E quando acontecer a hora de chegar, de colocar o óculos de realidade virtual, você tem que lembrar que você estava sendo torturado e agora você apareceu num local bonito, num lugar paradisíaco. Você tem que dar, opa, agora que é o jogo. Então, ou você tem que procurar algum local para se esconder no jogo, e se não tiver lugar para se esconder, não saia da onde se iniciou o jogo. Fique parado até você morrer. E vai ter pessoas também que vão entrar em jogos de terror. E o jogo de terror se inicia quando sai e dá o primeiro passo. Então fique parado. E vai ter casos de alguns jogos onde vai vir algum bicho e esse bicho vai ficar te assustando, te levando, conduzindo até a porta para você sair e dar início ao jogo. Lembre-se, aquilo ali é falso, não é real, é um jogo. E em relação à fuga, essas coisas aqui aconteceu também no tempo de Jerusalém, quando ele foi invadida e destruída. Era para eles fugir, porque quem ficasse na cidade ia estar cercado e aí não ia ter alimentos e ia acontecer o caso onde a palavra de Deus diz que a mãe ia comer o filho com ele na placenta ainda. E isso vai acontecer também na tribulação, porque vai ter fome, pestilências e essas coisas. Por isso que quando você estiver na tribulação, você vai ter que se encher da palavra o mais rápido possível. Mas não de qualquer jeito. O mais rápido possível que estou dizendo é: assista aos vídeos todos os dias, todas as horas. Leia a Bíblia também todos os momentos. Não perca nenhum segundo. Esteja sempre lendo, mas com atenção. Para que assim você consiga se encher da palavra mais rápido, se encher do entendimento de dar a vida mais rápido e estar com as promessas. E aí, quando as promessas entrar no seu espírito e o entendimento de dar a vida entrar no seu espírito, isso vai se tornar uma lei. E quem tem uma lei não consegue desobedecer. Então essa lei não vai deixar você desobedecer a parte de negar o nome de Yahushua, que é o verdadeiro nome do Filho. Quanto mais tempo ficar na tribulação, as torturas vão ficando pior e mais perto de ver Yahushua vindo nas nuvens estará. E quem vê Yahushua vindo nas nuvens será condenado ao lago de fogo, porque em Amós está escrito: ai daquele que deseja ver o dia do Senhor. Para que vós quereis ver o dia do Senhor? Serão dias de trevas e não dia de luz. Será como o homem fugindo do leão e se encontrasse com ele o urso. Para que quereis ver o dia do Senhor? Isso também está escrito em Sofonias e Joel. Não vai ser um dia bom, vai ser um dia de trevas, porque é o dia que Yahushua vem para condenar as pessoas. E também em Amós está escrito que Deus enviaria fome, não fome de comida e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E irão vagabundos de um mar a outro procurando a palavra de Deus, mas não a encontrarão. Então nessa profecia não está falando que não vai ter mais Bíblia no mundo, vai ter. Só que não vai ter mais o Espírito Santo para dar a revelação. Por isso que ele já deixou de antemão esses canais preparados para que nesses canais você já tenha o entendimento necessário para saber o que tem que fazer na tribulação para alcançar a salvação. Então se vocês se atentar para tudo o que está sendo dito aqui, vocês encontrarão a salvação e serão salvos. Todos vocês
Todos vocês que aplicarem o coração a serem salvos, vocês vão ser salvos. Tenha certeza disso. Pois foi assim no tempo da graça, e será assim no tempo da tribulação. Todos que aplicaram o coração a obedecer a Deus e quererem ser salvos, Deus salvou. Então queira você também ser salvo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Então quem são as grávidas aqui que ele está falando, ai dessas grávidas? Porque as grávidas que ele está falando aqui também é em relação às grávidas carnais que têm filhos. Quando acontecer o arrebatamento, o bebê vai subir, mas a mãe vai ficar. E aí vai começar aquele caos na cidade, porque mães vão estar procurando filhos e não vão encontrar. E também vai ter mulheres que vai estar grávida e dentro da barriga dela os bebês vão desaparecer. E as mães obviamente não vão subir, somente as criancinhas. E espiritualmente falando, significa que as pessoas, tanto homens quanto as mulheres, estavam gerando uma chia nelas, sendo gerados da palavra. São pessoas que estavam se alimentando da palavra, estavam começando a conhecer o caminho, estavam começando a crescer espiritualmente, mas não deu tempo. Aconteceu o arrebatamento antes dessa pessoa se encher da palavra. Porque se elas estivessem cheias da palavra e com o Espírito Santo, elas deixariam de ser crianças e se tornariam adultos. Porque as crianças são inconstantes, não conseguem obedecer 100% a palavra de Deus. Acabam tropeçando e aí se ergue e começa a trilhar o caminho de novo até a chegar à perfeição. Mas essas pessoas não tiveram tempo para isso. Isso por causa da negligência delas. Não dedicaram o seu tempo para se encher da palavra e crescer espiritualmente. E assim, o Machia não gerou nela nova criatura. E justo no dia, ela não estava em obediência, estava em pecado, estava prostrado diante do Filho do Homem. Não foi achada a vida por digna de estar de pé diante do Filho do Homem. E acabou que ficou para trás. E agora ela vai ter que recuperar esse prejuízo dando a vida. E já no tempo da tribulação, são pessoas que estão se enchendo desse entendimento de dar a vida, se enchendo das promessas, se enchendo da palavra de Deus, mas como ficou com desleixo, não aplicou o coração, não deu tempo de encher o azeite, e quando chegou a hora da tortura, por estar faltando palavra, por estar faltando promessa, por estar faltando entendimento, não conseguiram resistir até o fim, negaram o nome de Yahushua e acabaram sendo condenadas. E todas as pessoas que negarem o nome de Yahushua, eles não vão parar de torturar, entendam isso. Quem negar o nome de Yahushua, eles vão continuar torturando, porque todos vão morrer. Chegará um ponto na tribulação onde não vai ter comida, e as pessoas serão servidas como alimento. Haverá atos terríveis nesse tempo. Como diz a palavra, será um aperto na terra. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. O tempo dos gentios já se completou. Agora Deus está cuidando de Israel, o verdadeiro, o Israel espiritual. E quando ele cuidar do Israel espiritual, acontece o arrebatamento. E agora vai ficar os remanescentes, aqueles que vão ser salvos dando a vida. Então haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mar aqui significa povos, nações e línguas. Então o povo vai ficar muito alvoroçado, vão ficar gritando, vai ouvir um caos na terra aqui. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então as pessoas vão desmaiar vendo as coisas que sobreviram sobre elas. Esse mundo aqui não está falando do mundo, está falando do o mundo ela, o mundo para ela. Então elas desmaiarão de terror sobre a expectativa de coisas que sobrevirão a elas, porque elas ouvirão sobre as torturas, ouvirão sobre o lago de fogo. E muitas pessoas serão torturadas uma na frente das outras. Muitas pessoas desmaiarão de terror vendo as outras pessoas sendo torturadas e elas na expectativa de chegarem às suas vez para serem torturadas. Muitas vão ser vencidas por Satanás aí, pois Satanás vai estar na mente dela, colocando medo, colocando pavor. E por elas ouvirem o pensamento, que no caso é Satanás, elas vão acabar desistindo e negando o nome de Yahushua ali mesmo.
Por isso que nessa hora não é para você ficar ouvindo o pensamento, é para você estar orando, meditando nas promessas, falando com Deus, para que ali você não ouça pensamento e assim você vença o inimigo. E quando chegar a sua vez de ser torturado, você também vai ficar lá orando, falando as promessas, meditando a promessa, e não vai deixar Satanás roubar a sua cabeça, a sua mente, com os pensamentos que ele vai tentar jogar, se você deixar. Por isso que não é para você ficar pensando, é para você estar com a mente ocupada orando. Sua mente vai ser trancada com Deus. Não deixe sua mente trancada com o demônio, com pensamentos. Então vai ter céu vermelho, raios, terremotos, vulcões explodindo, notícias por toda parte, as pessoas gritando, os demônios gritando, vai ter muita coisa que vai assustar as pessoas. Mas é para vocês estarem ocupados com a palavra de Deus em suas mentes, para que essas coisas não te peguem de surpresa e você fique iguais a essas pessoas desmaiando de terror. Vocês já vão estar preparados para tudo isso. Então virão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, depois que acabar todas as pessoas que vão dar a vida por amor de Yahushua HaMashiach, aí ele vem nas nuvens para condenar todos aqueles que estiverem na terra ainda. Por isso que é para vocês se encherem da palavra rápido, rápido, mas com cautela. E assim vocês darão as suas vidas por amor de Yahushua e obterão a salvação. E lá será uma paz eterna, e ele nos fará esquecer de todo o sofrimento que tivemos aqui na terra. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando ele falou aqui, ele já está falando, aqui ele já está respondendo as outras perguntas que ele fez. Então ali era para os discípulos já começar a olhar para cima, porque eles viram que começou a perseguição à igreja, e aí foi morrendo um por um, e ali no caso deles já tinha começado essas coisas. Já no tempo nosso começou a Deus mostrar terremoto, enchente, furacão, as pessoas sendo maldosas umas com as outras, muitas pessoas morrendo, e Deus também estava realizando a profecia de Joel, onde a profecia de Joel estava se cumprindo, a parte dos sonhos e visões. Então Deus estava dando muitos sinais da vinda dele, mas as pessoas não se atentaram e outras não acreditaram e outras cansaram de esperar, não tiveram paciência. E a palavra já diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Era para sempre estar obedecendo, independente se Deus ia demorar para vir ou não. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm brotado, vós sabeis por vós mesmos vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando começar a tribulação, é a última. Não vai ter mais vida aqui. Vai acabar. Por isso que é para você dar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então aqui Yahushua está falando exatamente do dia do arrebatamento. Ele falou que é para olhar por vós, para que o coração não esteja carregado com glutonaria, com as coisas deste mundo, e embriagado com as doutrinas desses falsos profetas, porque eles estavam cheios do vinho falso, não estavam com vinho novo. E o vinho deles faz você ficar olhando para as coisas desse mundo, com os cuidados desse mundo. E aí seu coração estaria desapercebido. E aí quando houve o arrebatamento, seu coração estava no mundo, não em Deus. E aí não pôde subir. Então essa era a parte mais perigosa, não ficar com o coração nesse mundo, era para estar com o coração em Deus, porque a gente não nasceu para viver aqui, a gente nasceu para ser salvo. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aquelas pessoas que estavam atentas, lendo a palavra de Deus
com a intenção de ser salva, buscando a salvação, essas entenderam essas palavras de Yahushua e entenderam que era para estar com o coração nele, na palavra dele, sendo obediente a ele. E o Espírito Santo estava aqui para ajudar a nós a sermos perfeitos diante de Deus, nos ajudar a orar, nos ajudar a obedecer, nos ajudar em tudo. Foi para isso que ele veio, para nos ajudar a sermos obedientes e estarmos de pé diante do Filho do Homem, para quando o dia chegasse, estivéssemos prontos. E assim se sucedeu, pois estávamos vigiando dia e noite todos os dias, porque o nosso objetivo é ser salvo. Nós queríamos ser salvos. O mundo já nos aborrecia, assim como aborreceu a ele. Já não queríamos mais viver nesse mundo. O nosso entendimento só estava no alto, só que pensávamos no alto. E tudo que nós fazíamos era em respeito da salvação, de estarmos lá. E eis que agora estamos aqui, vivendo eternamente com o nosso Rei, esperando vocês chegarem também, porque vocês vão conseguir dar a vida por amor de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte, chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo para o ouvir.